Mas antes eu recebo, sim, aqui pessoalmente, o diretor-geral da Faculdade do Comércio de São Paulo, Wilson Rodrigues, para falar sobre a educação corporativa e inovação no mercado. Wilson, boa noite, seja muito bem-vindo, obrigado por atender meu convite aqui, a gentileza de estar conosco. Eu queria começar a falar sobre escala 6x1, mas eu quero falar sobre educação também. Não é de hoje que o Brasil tem problemas com falta de gente para trabalhar, mas gente qualificada, esse drama é bem anterior. A gente vai falar sobre isso, até porque tem os impactos da 6x1. Você está diretamente na Associação Comercial de São Paulo. O comércio é uma dessas áreas que tem exatamente essa agenda. Mas antes da gente ir adiante com essa questão da educação, me conta uma coisa. Surpreendeu o setor quando alguém começou a falar de escala 6x1, o fim da escala, sem sequer se dedicar a fazer um estudo de impacto e conversar com os setores atingidos? Perfeito. Bom, Piotr, quero te agradecer pelo convite, dizer que sempre estou à sua inteira disposição, primeiro pela sua figura, um jornalista gabaritadíssimo, e também pela Oeste, que é um veículo que eu aprecio muito, faz um jornalismo muito sério. Bom, sobre a questão da escala 6x1, eu devo te dizer o seguinte, não causa nenhum tipo de perplexidade, um tipo de debate como esse, porque o Brasil, Piotr, é um país, e aí é um aspecto filosófico, o Brasil é um país em que o trabalho é encarado como castigo e não como virtude, certo? Então, assim, enquanto a sociedade brasileira, enquanto os políticos, os partidos, o Congresso Nacional, enfim, os agentes públicos encararem o trabalho como castigo e não como virtude, a gente vai ter esse tipo de debate sempre. Para mim, então, existe um aspecto, e esses dias nós conversávamos sobre isso, que é uma crise no Brasil que antecede a crise econômica, que antecede a crise política, que antecede a crise fiscal, que é o que eu chamo de crise moral. Se nós não vivêssemos uma crise moral no Brasil, o trabalho, a produtividade, eles seriam encarados como virtude e não como castigo, tá certo? Então esse para mim é o primeiro aspecto que me parece importante de ser refletido, não é? Porque eu acho que o pano de fundo dessa história são sindicatos, são partidos políticos, o Congresso Nacional encarando o trabalho como castigo e não como virtude. Você traz um ponto bastante importante, você está falando do ponto de vista filosófico. É interessante que o Brasil é um lugar próspero, ele tem uma dedicação à prosperidade, basta um incentivo e as coisas se retomam rapidamente. Se eu tenho uma crise econômica na Europa, eu posso ter uma série de estímulos e aquilo demora a dar resultado, aquilo demora a dar o resultado que se espera com o estímulo. O Brasil é um lugar que eu chamo com demanda reprimida por dar certo, ninguém aguenta mais dar errado. O sujeito quer, digamos, subir na vida, quer melhorar de vida, quer crescer, quer que o país dê certo. Quando a gente tem uma melhora no aspecto econômico sério do governo, as pessoas reagem, o comércio reage rapidamente. A própria Associação Comercial divulga isso, né? Quando você tem uma melhora no ambiente, ou a perspectiva do brasileiro, isso reflete no comércio. O sujeito vai comprar mais e com isso, obviamente, a economia gira. De onde vem uma ideia de menosprezar o trabalho como formação de riqueza das pessoas, em que pese as pessoas querem discutir, obviamente, melhores condições, tudo isso é do jogo. Mas você colocar algo que pode interromper, e há estudos, inclusive da CNI, que vai aumentar o custo do trabalho, muito provavelmente vai reduzir ainda mais a produtividade, e pior, vai tirar o incentivo de crescimento, que é a geração de mais empregos. Como é que alguém chega a uma solução como essa, olhando para o Brasil, né, uma proposta como essa, que não é uma solução para os problemas reais brasileiros? Perfeito. Tem três aspectos aí que eu reputo sendo importantes para a gente analisar o impacto, evidentemente, nefasto, negativo dessa medida para a sociedade como um todo. Primeiro, o Brasil não é a Dinamarca, o Brasil não é a Alemanha, o Brasil não é o Canadá, não é o Japão. Aqui a gente tem um problema gravíssimo de produtividade, tá certo? 3 em cada 10 brasileiros, Piotr, são analfabetos funcionais. Isso é gravíssimo. Eu estou falando da população adulta, de 18 mais. 3 em cada 10 brasileiros, 30% da população adulta brasileira é analfabeta funcional. Só por essa razão, em tempos que a gente fala de inteligência artificial, de letramento digital, de programação, imagine só, em tempos em que se fala de tudo isso, dessa tecnologia de ponta, o Brasil tem 30% da sua população analfabeta funcional. Então, assim, primeiro ponto, o Brasil é um país que convive com uma falta de produtividade crônica. E é por isso que, então, uma redução da jornada de trabalho é terrível, é nefasta. 2, me parece que essa medida ela é meramente eleitoreira.
Nós sabemos que no governo Temer, um dos pontos cruciais da reforma trabalhista que ele promoveu brilhantemente, devo dizer, que se faça justiça ao presidente Temer. A reforma foi redentora ao país e colocou o país, digamos, no sentido do futuro. Com certeza. Concordo com você. Modernizou, etc. A gestão foi ótima. E um dos pontos cruciais é essa questão também filosófica, de se colocar um princípio ali, que o negociado prevalece sobre o legislado. Isso significa o seguinte, que deve-se enfatizar essa autonomia da negociação do empregador com o empregado. Ora, se os dois chegarem à conclusão que numa empresa X é melhor o 4x3, ou 6x1, ou 5x2, ora, é aquilo que faz sentido para aquela empresa, é uma coisa racional, lógica, tá certo? Se houver nessa negociação qualquer tipo de ilegalidade, qualquer tipo de vício, qualquer tipo de absurdo, basta que se faça uma denúncia no Ministério Público do Trabalho, que se acesse o Poder Judiciário. No Brasil, o acesso ao Poder Judiciário é amplo e restrito, fácil. Existe acesso a todos, defensoria pública. Então, quer dizer, essa ideia de se ter essa prevalência do negociado sobre o legislado, não faz... Aliás, faz todo sentido. Então, esse foi um ponto crucial que a reforma trabalhista do Michel Temer trouxe. Esse é o segundo aspecto. E um terceiro aspecto, que no Brasil a gente precisa urgentemente incutir isso na cabeça da sociedade, incutir isso na cabeça dos jovens, incutir isso vai ser difícil incutir isso na cabeça dos políticos de agora, mas tentar formar uma nova geração política que pense assim. Que é aquele pensamento do nosso grande Roberto Campos que dizia: o início da distribuição da riqueza é respeitar quem a produz. No Brasil, a gente não respeita quem produz a riqueza. Sempre é tratado como inimigo. Então, assim, um país em que, infelizmente, o trabalho é visto como castigo e não como virtude. Em que, a gente tem uma reforma trabalhista que dá autonomia, liberdade negocial. Mas não, querem engessar, legislar, a força da lei, a força da burocracia. E 3, um país em que não se respeita quem produz as riquezas, eu acho realmente que vai ser difícil a gente avançar rumo a esse futuro que, infelizmente, no Brasil nunca chega. Wilson, o setor está organizado para discutir isso no Congresso? Porque as notícias de hoje, especialmente em alguns boletins não vão um pouco além, alguns relatórios de alguns analistas econômicos, é que o próprio presidente da Câmara, Hugo Mota, até por uma questão política, de ter o apoio do Lula na Paraíba, enfim, daria uma certa ênfase na tramitação da escala 6x1. A pergunta é, óbvio que isso é um debate que acontece no Congresso. Discute se a forma seria uma PEC nova, se seria pensada em outros PECs que já estão em andamento, se seria um projeto de lei, enfim, que é um governo quer, porque o projeto de lei pode ser muito mais rápido. Mas se também for uma PEC que já está em andamento, o que também é esquisito, mas enfim, também anda mais rápido. A questão é, o setor está organizado para discutir tecnicamente um assunto que é, antes de tudo, técnico e que pode comprometer o pouco de produtividade que o país está gerando hoje? Eu acho que o setor não está devidamente organizado, a exemplo do que foi a reforma tributária, que também não estava organizado. Aliás, a reforma tributária vai ter que ser refeita logo, logo. Então, assim, infelizmente, nós hoje no Brasil, Piotr, nós carecemos de lideranças que representem a sociedade civil organizada, que representem o empresariado, entende? As associações comerciais do Brasil, isso eu posso dizer com tranquilidade, porque eu estou lá. Está se organizando... Como vice-presidente, inclusive, da Associação Comercial de São Paulo. Perfeito. O nosso presidente nacional, Alfredo Kotait Neto, que agora será presidente também da Associação Comercial de São Paulo, está liderando um debate para tentar alertar a sociedade, tá certo, de que isso é um problema, para que a sociedade não caia nesse golpe, tal qual foi o golpe da reforma tributária, que aprovaram sem debate, né? Aprovaram assim, como se fosse uma coisa secreta, sem nenhum debate, sem audiência pública, em toque de caixa. Então, assim, se você me pergunta, Wilson, está organizada? Não suficientemente para um assunto tão importante como esse. E você acha que há diálogo com o governo? Porque a proposta está vindo sobremaneira do próprio governo. O Congresso não tomaria essa decisão por si próprio. Não é uma proposta parlamentar com peso. Em que pese o fato de ter vindo, acho que da deputada, já vou me lembrar o nome da deputada que propôs essa ideia lá atrás, Érica Hilton. Mas ela mesma não tinha estudo nenhum.
meramente eleitoreiro de novo. O Congresso não é uma discussão que vem do Congresso. O governo que abraçou isso do ponto de vista, porque esse é um ano eleitoral. Não fosse um ano eleitoral, provavelmente também não andaria. Tem interlocução com o governo para explicar ao governo que isso é um erro, da forma como está sendo colocado? Olha, eu acho que a interlocução tem sido muito fraca, né? Repito, a exemplo do que foi a reforma tributária. Eu acho que hoje nós temos, repito, um problema muito grande de lideranças que possam exercer esta interlocução. A sociedade civil, ela está absolutamente marginalizada nesse debate. Olha só, Piotr, nós acompanhamos o governo Temer, citando aqui novamente, Sim. As reformas todas que foram feitas, e muito rapidamente, mas elas todas tiveram audiências públicas. Eu me lembro muito bem a reforma do ensino médio, inclusive uma pessoa muito próxima a mim, o senador Pedro Chaves, foi quem relatou essa reforma. Eu me lembro de audiências públicas sendo feitas no Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste. Afinal de contas, é um país gigante, continental, complexo, diverso. Eu não estou vendo nada disso sendo feito agora. Entende? Então, assim, eu acho que nessa... Isso é um sintoma preocupante. Muito. Você traz aqui um cenário gravíssimo. Não há debate. Não há debate. Então, assim, diante de um assunto tão complexo como esse, tão sensível como esse, razoável seria Hugo Mota estar preocupado em fazer audiências públicas, chamando lideranças, chamando pessoas como Zé Pastore, por exemplo, que é uma cabeça iluminada, que é um dos indivíduos que mais conhecem de relações de trabalho no Brasil. Brilhante. Um intelectual brilhante. O Zé Pastore foi chamado... Você viu o Zé Pastore em alguma audiência pública? Então, é isso que nós vivemos hoje. Você estava falando da carência de líderes e nós temos gente que precisa ser consultada. O Zé Pastore, quando se fala em qualquer questão trabalhista, precisa ser consultado. O que ele vai dizer, mas que ele precisa ser consultado. A outra parte só tem uma obrigação. Primeiro, consulte o Zé Pastore. Exato. Depois você vai adiante. Aí tudo bem, outras pessoas vão falar e por aí vai. A gente está falando sobre produtividade, eu quero entrar nesse aspecto da educação. Você é um educador já de longa data, de família, inclusive, né? Boa parte da produtividade não acontece e se tivesse uma boa produtividade, poderia se negociar uma escala muito mais confortável. É porque você não tem hoje boa educação, sobretudo profissional. Mas não é só a profissional. A educação que antecede não dá condições do sujeito avançar. Se ele não avança, obviamente que você vai ter que fazer aquela velha história, né? Muito esforço, quando a cabeça não pensa com técnica, com lógica, o corpo padece. E, lamentavelmente, o Brasil não. O Brasil tem a terceira maior fabricante de aviões do mundo, o agronegócio é extremamente tecnológico, sem contar uma série de outros setores. Não combina isso com o Brasil. O que falta para melhorar a educação? Eu sei que educadores debatem esse assunto há muito tempo e eu vou lhe dizer uma coisa, eu sou muito crítico porque boa parte dos debates eu acho que já não faz mais sentido, discute-se muitas questões laterais e não o cerne da questão, sendo que há modelos no mundo que funcionam. Na sua opinião, o que está faltando para a educação brasileira realmente levantar voo? Bom, é uma pergunta complicada, Piotr. Assim, isso demandaria muita conversa, tá? Mas, assim, eu vejo alguns aspectos cruciais para a educação brasileira. Ela, em todos os rankings internacionais, o mais famoso é o PISA, né? O mais conhecido é o PISA. Toda vez que tem o PISA, de 90 países, o Brasil fica em 85º, 84º. E detalhe, Piotr, as pessoas pensam, porque no Brasil se investe pouco em educação. Mentira, se investe muito em educação. Inclusive, o dinheiro que vai para a educação é um dinheiro carimbado, é uma verba carimbada. Você tem leis obrigando que X% do orçamento público tem de ser investido em educação. Se investe muito em educação. Se você comparar o Brasil com países da OCDE, países em desenvolvimento, BRICS, o Brasil é um dos países que mais investe em educação, mas investe mal, tá? Agora eu vou dizer o porquê, na minha avaliação, que se investe mal. Primeira coisa, o Brasil ele tem uma grande dificuldade de abandonar de abandonar esses corporativismos que tomam conta de todos os setores, inclusive a educação, tá? Por exemplo, olha, hoje a gente discute muito a questão da tecnologia. Inteligência artificial, por exemplo. Sim. Hoje fica-se ouvindo muito o que os professores têm a dizer, medo dos professores perderem os seus empregos, medo dos professores ficarem para trás nesse debate tecnológico, sendo que, na verdade, o que tem que ser imaginado é o que o aluno precisa, o que o aluno deseja, o que impacta a vida dele positivamente. Não é a carreira do professor que mais importa.
O protagonista do processo de ensino-aprendizagem é o aluno. Ora, se toda a política pública voltada para a educação, o grande destinatário dessas políticas públicas forem os professores e não os alunos, a gente vai continuar patinando. Novamente, no governo Temer, tivemos uma reforma do ensino médio Sim. que conseguiu processar o que os alunos do século XXI precisam para fazer frente às demandas de mercado, fazer frente ao que o mundo inteiro hoje assiste, a tecnologia, essas tecnologias emergentes, a revolução digital. E esses alunos disseram claramente, nós queremos que o ensino médio seja o nosso encontro com a nossa vocação profissional. Que não seja meramente mais uma etapa tecnicista, com 12, 13, 14, 15 disciplinas, para empregar professores, para atender sindicatos, tá certo? Bom, fizeram. A carga horária do que se chamava de currículo básico, o currículo básico geral, foi reduzida brutalmente. Então, de 3.000 e tantas horas que tem o ensino médio, esse currículo básico, que são as matérias obrigatórias, isso foi reduzido para 1.200 horas, algo assim, tá certo? E todo o restante da carga horária para naquilo que o aluno encontraria a sua vocação, as áreas de interesse do aluno. Então, se o aluno já tivesse ali percebido que a sua vocação era tecnológica, então você vai cursar disciplinas tecnológicas. Se o aluno percebeu que a sua vocação era humanas, vai cursar humanas. Se ele percebeu que engenharia, vai cursar exatas, como era o modelo clássico lá no passado. Sim. Até a década de 50 era assim que funcionava. Chamava-se clássico, né? Clássico, científico, Sim. enfim. Bom, foi feita essa reforma. Infelizmente, depois veio o governo Bolsonaro, tivemos pandemia, uma série de dificuldades de implementação dessa nova lógica educacional no Brasil, que na verdade não era muito nova, era revisitar aquilo que prevaleceu no passado e que deu certo. Certamente, se você conversar com seu pai, Giroto, ou eu conversar com meu pai, com meu avô, eles vão dizer, o nosso ensino público lá atrás funcionava muito bem. As escolas públicas funcionavam muito bem, eram ótimas escolas. As escolas públicas eram cobiçadas, eram concorridas, tá certo? E aí essa reforma foi feita, infelizmente não foi implementada, e agora com o governo Lula ela foi toda desfeita e voltou a prevalecer aquela lógica, aquele modelo tecnicista. Wilson, eu vou lhe contar uma rápida história. Uma vez conversando com o presidente Fernando Henrique Cardoso, e ele está inclusive esse corte está num filme que eu produzi, um documentário sobre o Brasil, e ele dizia assim, olha, mas primeiro as crianças precisam aprender português e matemática, aprender a ler, escrever, interpretar texto e fazer conta. Depois vai aprender essas outras questões. E olha que ele é um sociólogo, podia estar ali fazendo uma defesa de mercado. Sim. Não. Via, todos, não vou dizer todos, mas boa parte, uma parte significativa dos educadores que viram essa fala do presidente Fernando Henrique Cardoso criticaram o presidente Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, quando você diz assim, durante o governo do PT retrocedeu na reforma que foi feita, dizendo, eu me lembro do debate, não, precisa ter mais filosofia, ninguém é contra a filosofia, muito pelo... Agora, se ele não sabe interpretar texto direito, ele sabe fazer conta, o que ele vai fazer com conhecimentos sociológicos, antropológicos e filosóficos? Sim. Né? É uma questão de interpretar texto. Aliás, filosofia, se não tiver boa interpretação de texto, não vai adiantar nada. Vai ser doutrinado, não vai estudar. Quer dizer, eu tenho um atraso dentro da mentalidade dos professores, é isso? Sim, dos professores e, na verdade, das políticas públicas, repito, que colocam o professor como o protagonista do processo ensino-aprendizagem. O protagonista é o aluno. A gente tem que compreender o seguinte, o que o aluno precisa no mundo de hoje. Você está citando um ponto crucial. Quer dizer, o básico não é bem feito. E tem mais um ponto, Piotr. No Brasil, hoje, você tem uma distorção idade-série muito grande. Significa o seguinte, uma criança de 11 anos não está na série adequada para uma criança de 11 anos. Geralmente, ela está muito atrasada, tá certo? Aí, quando você chega, por exemplo, o PISA, evidentemente que não vai se dar bem, tá certo? Porque todo aquele processo que inicia no Fundamental 1, depois o 2, o ensino médio, ele está todo distorcido. Então, um conteúdo que a criança tem de já estar dominando super bem o jovem com 15 anos, ele não está, de fato, dominando aquilo.
Wilson, por que tem ainda, há muito preconceito de escola técnica no Brasil, sobretudo de ensino secundário técnico? E eu falo isso com algum conhecimento porque eu sou oriundo desse curso técnico. Eu fiz mecânica industrial no Colégio Técnico Industrial de Piracicaba. Eu não me vejo tendo feito outra escola. Eu tenho profundo orgulho, aliás, eu uso coisas que eu aprendi no técnico na minha vida jornalística hoje, principalmente raciocínio lógico, que falta em boa parte ao jornalismo, mas quando se estuda com engenheiro, se aprende raciocínio lógico. Resolvedores de problemas. Não, é tudo muito rápido e não tem muita discussão. Tem um problema e vamos buscar a solução. Por que o Brasil sofreu tanto com esse preconceito? Eu te explico. Piotr, no Brasil existe um preconceito com o ensino técnico porque há uma tradição bacharelesca. No Brasil... E a rejeição ao trabalho, como você mencionou logo no começo também, as coisas se juntam nessa hora? Se juntam nessa hora, perfeitamente. E veja só, no Brasil existe o raciocínio de que para se ter êxito na vida, você tem que ser doutor. Uma tradição nossa. A Alemanha discorda disso e está bem à frente da gente. Coreia do Sul discorda disso, está bem à frente da gente. China discorda disso, aí não tem nem o que dizer, está à frente da gente anos-luz, tá certo? Então, existe no Brasil essa tradição de que subir na vida significa ser doutor, tá certo? Então, hoje você tem no Brasil, vou dar um exemplo que para mim é muito ilustrativo. O Brasil, Piotr, é o país que mais forma advogados, aliás, advogados não, que mais forma bacharéis em direito no mundo. Se você somar a quantidade de faculdades de direito do restante do mundo, a soma de todas as faculdades de direito do restante do mundo, não dá o número de faculdades de direito que nós temos no Brasil. Não dá. Isso é uma coisa absurda. Que foi uma overdose de abertura de escola de direito e de medicina também, que os médicos estão reclamando da qualidade do ensino. Justamente. Então aí, eu sempre fico perplexo com isso, eu digo isso a despeito de ter formação em direito. É um absurdo você chegar num edifício como esse que nós estamos aqui, num endereço como a Avenida Paulista, ou numa Faria Lima, ou numa Berrini, você entra num prédio de 20 andares, 15 andares são advocacias. Então, é por isso que isso justifica, isso na verdade justifica não, isso é a consequência desse raciocínio de que no Brasil tem que se formar doutores. Ora, aí você tem, como no caso do direito, um oceano de bacharéis em direito que são reprovados no exame de ordem. A reprovação é de 90%. Tá certo? Aí depois eles vão ser motoristas de Uber ou outras coisas, entende? Mais precarizadas. Então o Brasil precisa urgentemente acabar com essa tradição, com esse raciocínio de que a ascensão social se dá com um diploma de doutor. Seja médico, seja advogado, seja economista, menos essa cultura bacharelesca e mais uma cultura de formação técnica. É disso que nós precisamos. Mesmo que chegue à universidade, um aprendizado prático. Como é que está sendo essa experiência da Faculdade de Comércio aqui de São Paulo que você dirige? Eu fui ver o currículo, é exponencial do ponto de vista de lógica, e eu aplico lógica para entender. Ou seja, eu preciso que aquele aluno saia de lá preparado. Perfeito. Com a realidade que existe além da escola. Perfeito. Bom, Piotr, te agradeço a pergunta. A faculdade, devo dizer, tem sido um grande sucesso. A faculdade hoje está com 3 mil alunos, uma faculdade nova, a despeito de ter nascido de uma instituição com hoje 131 anos, que é a Associação Comercial de São Paulo, uma entidade que a cada dia eu respeito mais, pela sua história, pela sua independência, pela sua envergadura. Das tribunas mais livres do país, porque todo mundo vai à Associação Comercial, de autoridades a intelectuais, para conversar na Associação Comercial de São Paulo. Com certeza. E nas palavras do Jorge Gerdau, nossa grande referência do mundo empresarial, é a entidade genuinamente liberal. Sim. Porque, independente de governos, não recebe dinheiro público, nunca recebeu, tá certo? Vive do livre associativismo, entende? Então, e está de pé porque sempre fez um trabalho, seja no associativismo, seja na representação política, não partidária, mas política, que sempre fez sentido para aquele público que ela representa. Então, o Gerdau ele é feliz nesse raciocínio. É a entidade genuinamente liberal no Brasil. E a Faculdade do Comércio surge desta entidade, né, representando esse melhor
do DNA das associações comerciais. Hoje, com 3 mil alunos, nós temos 15 cursos de graduação, tá? Muitos deles na modalidade tecnológica, que é o que nós conversávamos. Sim, claro. Há pouco, né? O que é o curso tecnólogo ou tecnológico? É esse meio termo entre o técnico, nível médio, e o bacharelado, nível superior. Então, é um meio termo. Em 2 anos, o indivíduo está formado, no nosso caso, modéstia à parte, muito bem formado, não é? E pronto para enfrentar o mercado e ter destaque. Uma coisa importante, nós damos toda a formação técnica, que hoje o mercado chama de hard skills, né? Que é crucial, mas também a gente não despreza a formação humana, Piotr. Isso é uma coisa muito importante, tá? Isso é uma coisa crucial. Aquele livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, o Steve Covey fala isso. O que comunica com mais eloquência é o caráter. Então, a gente tem, nós enquanto educadores, nós temos de nos preocupar com essa formação humana, que é quem nós estamos colocando no mercado, tem de ser realmente pessoas valorosas. Sabe que eu fui aluno do Senai, e uma coisa que se ensinava no Senai é que o Roberto Mangi, que foi o suíço, né, que criou a lógica do Senai aqui no Brasil, dizia que entre um sujeito 70% bom técnico e 30% boa gente, ou o contrário, 70% boa gente e 30% bom técnico, fique com 70% boa gente. Porque ele está sempre disposto a aprender. Claro. E sempre vai agregar. O outro não necessariamente. Wilson, preciso te agradecer pela enorme gentileza de nos atender aqui. Sucesso com a faculdade. Querido. E obrigado pela entrevista, foi ótima. Eu que te agradeço, como eu disse no início, sou teu fã. Muito obrigado. Acompanho o seu trabalho, inclusive o nosso diretor acadêmico da FAC, professor Roberto Macedo. O grande professor Roberto Macedo. Foi seu entrevistado numa plataforma chamada Brasil. Exatamente. E que foi gravada essa entrevista há, sei lá, 10, 15 anos. Isso, faz tempo já. E eu já te conhecia desde lá e apreciava o seu trabalho. Muito obrigado pelo convite. Um abraço ao Macedo. Macedo, ele é um entrevistado de longa data, desde a época da CBN. É uma sumidade, um intelectual único. Obrigado mais uma vez pela gentileza, Wilson. Fico à disposição.